Olá, hóspedes, como vão vocês? Como está a estadia aqui nessa terra? Eu estava aqui lembrando daquela história, A Caminho de Emaús. Pois é, quanto foi intensa aquela semana, principalmente para dois discípulos. E eles estavam ali recapitulando tudo que tinha acontecido naquelas últimas semanas. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a Páscoa no cenáculo, as orações de Jesus no Getsemane, a traição vergonhosa de Judas, o julgamento de Jesus, as zombarias, o espancamento de Jesus, o corpo ferido de Jesus naquela cruz, as suas últimas palavras naquela cruz, seus últimos suspiros, o rasgar estrondoso do véu, os túmulos dos justos se abrindo, o corpo de Jesus sendo retirado da cruz com muito cuidado e seu corpo sendo colocado no túmulo antes do sábado. E depois daquela confusão mental, aquele desânimo, os seguidores de Jesus estavam abatidos, confusos e desanimados. Eles não conseguiam entender que aqueles momentos que eles estavam passando seriam os momentos mais importantes de toda a história dos últimos tempos. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou, no domingo. E ali estavam os discípulos conversando a caminho de Emaús sobre os últimos acontecimentos, sobre tudo isso que tinha acontecido. E Jesus, ressuscitado, caminha com eles, pergunta o que aconteceu com eles, porque eles estavam tão agitados. E eles conversam com Jesus, pergunta: será que você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E eles contam tudo a Jesus do que aconteceu. E Jesus ali, a caminho de Emaús, começa a conversar com ele. Jesus começou a falar com eles, explicando as passagens bíblicas, começando lá em Moisés, sentou com eles, partiu o pão. Jesus estava ali com eles. E eles demoraram a perceber. Quem de nós quantas vezes sentimos arder o nosso coração, Jesus falando conosco assim como eles sentiram enquanto ele falava, o coração ardia. E mesmo assim eles demoraram a reconhecer Jesus, estavam na presença do Pai. E quantas vezes Deus fala com a gente e Ele nos acalenta, a gente sente o Espírito Santo e de repente a gente começa a acreditar em nós mesmos, que nós sabemos mais do que Deus. As batalhas da vida começam a nos desanimar, você começa a duvidar, e isso é impossível, isso não vai acontecer, tá demorando demais, acho que eu me enganei. Quantas vezes Deus está do nosso lado e não reconhecemos a presença dele? Quantas vezes deixamos de acreditar nas promessas de Deus para as nossas vidas, para acreditar no nosso potencial? Esquecemos com frequência que Ele caminha conosco, mesmo nos vales da vida. Esquecemos que existe muito mais do que nós vemos. Permitimos que as aflições, as lutas, as dúvidas se instalem nos nossos corações e achamos que sabemos mais do que Jesus. O que está acontecendo conosco? E esquecemos que lá em Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito. Lá em Tiago 1, do verso 2 ao 4, também fala que essas aflições nos amadurecem. Quando a nossa fé vence essas batalhas, essas lutas, nos traz perseverança. Tenha um maravilhoso dia na presença do Senhor.